cervicais, eles podem ser divididos como supraioideos e infraioideos. Então, nós temos alguns que são puramente supraioideos, nesse caso, parafaríngeo, mastigatório, parotídeo, e nós temos alguns que são infraioideos apenas, como visceral, e alguns que vão para os dois lados, né? Tanto para o supra quanto o infraioide. Nesse caso seria o carotídeo, o retrofaríngeo barra Dendier, o perivertebral. A gente pode dividir lesões nesses espaços cervicais como transespaciais, quando uma lesão ela vai atravessando espaços cervicais, ou multiespaciais, quando ela não necessariamente tem uma continuidade, mas ela comete múltiplos espaços. Nesse caso, geralmente são lesões geralmente congênitas, como por exemplo, uma formação linfática, às vezes acaba fazendo isso. Tem um componente no espaço sem uma nítida comunicação e tem um componente no outro espaço. Então, entender os espaços cervicais é importante porque baseado nisso que a gente vai falar sobre a disseminação, as vias de comunicação entre esses diferentes espaços, né? Então, por exemplo, uma lesão no espaço mastigatório, ela pode se disseminar para o espaço bucal, para o espaço parafaríngeo ou mucosofaríngeo. Aqui, esses dois espaços aqui, eles têm uma relação muito importante aqui com o espaço retrofaríngeo, que por sua vez tem uma relação com o perivertebral. Então, existem múltiplas conexões. É importante a gente conhecer o nome de cada espaço, até para fazer uma descrição boa no laudo. Então vamos começar falando de alguns espaços cervicais. Então o espaço parafaríngeo, ele é conhecido como um espaço-chave justamente por causa da sua posição central. Aqui, se a gente traçasse uma linha no meio do pescoço aqui, a gente veria que o espaço parafaríngeo, ou seja, do lado da faringe, ele tem essa posição central e se relaciona aqui lateralmente com o espaço mastigatório, medialmente com o mucosofaríngeo, posteriormente aqui com carotídeo, posteromedial aqui com retrofaríngeo. Então ele tem múltiplas comunicações e ele é um espaço muito bom de ser avaliado porque a atenuação dele é basicamente de gordura. Você vê que todos os outros espaços têm praticamente uma atenuação de partes moles, mas existe um contraste natural aqui do espaço parafaríngeo. Você também pode ter vasos, nervos e glândulas salivares menores, né, nesse espaço, mas o conteúdo predominante é gordura. Quando você tem uma lesão primária do espaço parafaríngeo, que são lesões muito raras, você pode ter um lipoma, mas você pode também ter um adenoma pleomórfico, por exemplo, mas o mais comum, né, lesões que são mais comumente consideradas do espaço parafaríngeo, na verdade, vêm de outro espaço e deslocam o espaço parafaríngeo. Então, mais comumente, a gente vai ver lesões do lobo profundo da glândula parótida, deslocando aqui o espaço parafaríngeo anteromedialmente. O espaço mucosofaríngeo. O espaço mucosofaríngeo, ele contém basicamente a mucosa faríngea, o tecido linfóide, glândulas salivares menores e o complexo faringo-tubário. Então, a mucosa faríngea, tanto da rino, oro e hipofaringe. O tecido linfóide, ele é dividido em estruturas que em conjunto são chamadas de anel de Waldeyer. Isso seria a tonsila faríngea ou adenoide, localizada na rinofaringe em posição mediana. As tonsilas palatinas, localizadas de cada lado na parede lateral da orofaringe. E as tonsilas linguais, ou base da língua, localizada aqui nesse terço posterior da língua. O complexo faringo-tubário seria essa região aqui na rinofaringe, onde você tem o torus tubário, o recesso faríngeo e aqui nós temos a parede posterior da faringe, está nesse aspecto porque esse paciente já tirou a adenoide, então a gente vê a musculatura pré-vertebral bem delimitada. E aqui, anteriormente ao torus tubário, a gente tem esse recesso aqui de cada lado, que seria o ósseo da tuba auditiva. Então, o ósseo da tuba auditiva, ele é responsável por equalizar a pressão entre a cavidade timpânica e o meio externo. E é importante porque se você tem uma lesão na rinofaringe, eventualmente você pode ter a compressão do ósseo da tuba auditiva
E isso leva a uma otomastoidopatia secundária, né? Então, carcinoma de rinofaringe, que às vezes acontece aqui no recesso faríngeo lateral, na fossa de Rosenmiller, às vezes leva a uma efusão na mastoide cavidade timpânica unilateral. Então, a faringe, ela pode ser dividida em três partes, como eu tinha comentado, né? Aqui, na linha do palato duro, vai ser a nasofaringe. Do palato duro até o topo da epiglote vai ser a orofaringe. E abaixo da epiglote vai ser aqui a hipofaringe. Anteriormente, aqui a hipofaringe se comunica com a laringe. E aqui, superiormente, a nasofaringe se comunica com a cavidade nasal. Lembrar que a base da língua ela é parte da orofaringe. Agora, falando do espaço mastigatório, nós vamos ter os músculos da mastigação. Então, aqui lateralmente nós temos o músculo masseter, medialmente nós temos os músculos pterigoides, o músculo pterigoide medial e o músculo pterigoide lateral. Essa estrutura óssea aqui é o processo pterigoide, ele tem duas lâminas, lâmina pterigoide medial e lateral. O músculo pterigoide lateral, ele fica lateral aqui, né, essa lâmina mais lateral, e o músculo pterigoide medial fica interposto entre essas duas lâminas. Lembrando que o músculo pterigoide lateral vai se juntar lá na cabeça da mandíbula e no disco articular, né? Então ele é um dos maiores responsáveis pela abertura bucal. Nós também temos o músculo temporal, que ele vai se inserir em faixa, né, na escama temporal. E todos esses músculos eles são inervados por ramos do nervo mandibular, o nervo V3, né, o terceiro ramo do nervo trigêmeo. A porção sensitiva desse nervo vai passar aqui pelo forame mandibular e pelo canal do nervo alveolar inferior, enquanto a parte motora vai inervar toda a musculatura mastigatória. Então, aqui num corte mais superior, nós estamos vendo o músculo temporal. Aqui nós temos as glândulas parótidas, né? Esse daqui é o espaço parotídeo. Ele contém praticamente a glândula parótida, dividida em porção superficial e profunda. Também tem os vasos retromandibulares, que são a artéria carótida externa e a veia retromandibular. O nervo facial, ele passa no interior da glândula parótida, e nós temos linfonodos intraparotídeos. Então, das glândulas salivares, a parótida é a única que tem linfonodos no seu interior. Isso é importante porque, eventualmente, você pode ter lesões nodulares no interior da glândula parótida que não são nódulos da própria glândula, né? Podem ser linfonodos reacionais ou podem ser linfonodos intraparotídeos que estão lá há anos. E isso acontece porque a glândula parótida, apesar dela ser a primeira a começar a se formar, ela tem um encapsulamento mais tardio. E isso permite que os vasos linfáticos entrem na glândula durante a embriogênese. Agora, para dividir a glândula parótida em porção ou lobo superficial e profundo, a gente vai usar o nervo facial. Então, não é bem um lobo de verdade, por isso que a gente acaba chamando de porção, mas os cirurgiões gostam de chamar de lobo, né? Mas não é um lobo anatômico como os lobos pulmonares, por exemplo. E ele foi dividido arbitrariamente pelo nervo facial, porque isso muda a abordagem cirúrgica. Se eu tenho uma lesão no lobo superficial, eu posso fazer uma abordagem direta, porque eu não tenho risco de lesar o nervo facial. Agora, se for uma lesão no lobo profundo, eu tenho que mudar a minha abordagem, porque eu posso acabar causando uma paralisia facial nesse caso. Então, por isso que foi feita essa divisão baseada no nervo facial. Nos exames convencionais de imagem, é muito difícil de avaliar o nervo facial. Então, muitas vezes a gente acaba usando uma gambiarra, que é usar a veia retromandibular. Logo do contorno lateral da veia retromandibular passa o nervo facial. Então, se eu não estou vendo o nervo facial, eu olho a veia retromandibular. Se a lesão estiver superficial, eu acabo chamando de lesão superficial, e se estiver profunda, eu acabo chamando de lesão profunda. Mas lembrando que esse método está sujeito a erros, porque você não está vendo perfeitamente o nervo facial, então você está estimando. O espaço carotídeo. O espaço carotídeo ele é um espaço que vai desde o compartimento supraioide até o infraioide. Então,
ele começa aqui na região do forame jugular e do canal do hipoglosso e vai conter a artéria carótida interna, a veia jugular interna, lá embaixo, né, antes da bifurcação, vai ser a artéria carótida comum, o nervo glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Então são os últimos nervos, né, 9, 10, 11 e 12, além de linfonodos aderidos à bainha carotídea. Então, na região supraioide, a gente vai ter todos os nervos, porque acabou de sair do forame jugular, né? Então, nós vamos ter o nervo 9, 10, 11 e 12. Já na região infraioide, nós vamos ter apenas o nervo vago. É o único nervo que continua na região infraioide. Todos os outros já foram inervar seus órgãos-alvo. Então aqui a gente está vendo um corte do espaço carotídeo já na região infraioide, olha a glândula tireoide aqui. Então nessa região eu só tenho a artéria carótida comum, a veia jugular interna e o nervo vago passando por aqui. Só vou voltar rapidinho, sem muita decoreba, assim, para lembrar um pouco de que cada estrutura inerva, né? O 12, o nome do 12 é hipoglosso. O hipoglosso ele fica mais medial aqui, né? Então aqui estaria o nariz, aqui é a pele. Então aqui o hipoglosso ele está querendo ir em direção à língua. O 11, ele é o nervo acessório, ele inerva o esternocleidomastoide e o trapézio. Então ele está querendo ir para essa região mais posterior, né? Mais posterior e lateral. Então ele está mais aqui para posterolateral. O glossofaríngeo ele inerva a cápsula da glândula parótida. Apesar do nervo facial ter um trajeto no meio da glândula parótida, a cápsula é inervada não pelo facial, mas pelo glossofaríngeo. Então ele vai ficar aqui mais anterolateral também junto da glândula parótida. E o vago, por fim, ele vai descer até o diafragma. Então ele vai ficar aqui entre a carótida e a veia jugular e vai descer até lá embaixo, né? O espaço retrofaríngeo barra Dendir é um espaço um pouco esquecido, porque ele é quase um espaço virtual, também é supra e infraioide. O conteúdo é basicamente gordura e linfonodos, sendo que os linfonodos eles são basicamente na região supraioide. É importante a gente lembrar dos linfonodos retrofaríngeos, porque não é um nível cervical que é possível de ser palpado no exame clínico. Então, se você tiver um linfonodo secundário nessa região, é só o radiologista que vai fazer esse diagnóstico. É um espaço que não tem relação com forames da base do crânio. A gente chama de retrofaríngeo barra Dendir porque os dois estão... É um espaço praticamente virtual, os dois estão bem colados, mas o retrofaríngeo esvazia no espaço Dendir ao nível de T3. Então, no nível da altura do mamilo, você tem apenas o espaço Dendir. E ele é importante porque serve como uma via de disseminação de infecções do pescoço ao mediastino. Sobre lesões do espaço retrofaríngeo barra Dendir, eu queria que vocês lembrassem os linfonodos retrofaríngeos, e aqui é um linfonodo retrofaríngeo infectado já com linfadenite, então o linfonodo retrofaríngeo abscedado, aqui é uma linfadenite retrofaríngea também, e a gente também pode ter efusão do espaço retrofaríngeo, então edema barra efusão, que é um acúmulo líquido sem o realce periférico, né, do abscesso. O espaço visceral, ele é uma continuação do espaço mucoso-faríngeo, então ele contém a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, os linfonodos do nível 6, que são os linfonodos viscerais, o nervo laringeu recorrente, que é um nervo que corre aqui no sulco tráqueo-esofágico de cada lado, e a traqueia e esôfago cervicais. Então vamos falar um pouquinho da laringe. A laringe ela é formada por algumas cartilagens, né, algumas cartilagens ímpares e algumas cartilagens pares. Então, primeiro falando das ímpares, nós temos aqui a cartilagem epiglote, central aqui em formato de folha, a cartilagem tireoide, que tem esse formato em escudo, e a cartilagem cricoide, que é o único anel completo da laringe. Aqui na região posterior,
nós temos as cartilagens pares, que são as aritenoides, corniculadas e cuneiformes. As aritenoides são as cartilagens que fazem articulação cricoaritenoide, que é a articulação que é responsável pela movimentação das pregas vocais. São as articulações que são inervadas pelo nervo laringeu recorrente. Então, quando a gente pensa em laringe, a gente tem que pensar que a laringe começa no topo da epiglote e vai até a margem inferior da cartilagem cricoide. Se a gente traçar uma linha no nível aqui dos ventrículos laríngeos, que são essas estruturas saculares aqui interpostas entre a prega vestibular e a prega vocal, nós podemos dividir a laringe em 3 partes. Então, encontro aqui o ventrículo laríngeo. Traço uma linha por aqui. Acima do ventrículo laríngeo vai ser laringe supraglótica. Aqui estão as bandas ventriculares ou pregas vestibulares. Desculpa, ventricular, mas é vestibular. E essas pregas vestibulares, elas são as pregas falsas. Por quê? Porque elas não têm musculatura. Também temos a epiglote e as pregas ariepiglóticas. Daqui até 1 centímetro abaixo, nós vamos ter a laringe glótica. Laringe glótica é onde estão as pregas vocais, que são as pregas verdadeiras. E desse nível até a margem inferior da cartilagem cricoide é a laringe subglótica. Abaixo disso é apenas traqueia. Então, lembrando que cada região possui, né, então, a laringe subglótica, supraglótica. Tem a epiglote, as pregas ariepiglóticas e as pregas vestibulares. A laringe glótica tem as pregas vocais, a comissura anterior e a comissura posterior. As comissuras são basicamente as regiões onde essas pregas se juntam, né? Então, aqui atrás e aqui na frente. E a hipofaringe, que é a parte mais inferior da faringe, ela vai ter os seios piriformes, que são essas estruturas saculares aqui, a parede posterior da hipofaringe e a região pós-cricoide, que é a região mais inferior da hipofaringe, logo antes dela se juntar com o esôfago. Então ela fica atrás da cricoide e a gente chama de região pós-cricoide. Agora, sobre um achado de imagem que é bem característico, né? Queria falar sobre a paralisia de prega vocal. Então, existem alguns achados que a gente vê no exame de imagem, que é a medianização da prega vocal, então a prega vocal vai estar mais aduzida, o alargamento do ventrículo laríngeo, então aquela estrutura lá que eu tinha falado, ela acaba ficando tão alargada que ela faz um sinal da vela, tipo como se fosse a vela de um barco. Então aqui nós temos o sinal da vela, e o alargamento do seio piriforme com desvio anteromedial, tanto da cartilagem cricoide quanto da prega ariepiglótica. Isso daí são os achados característicos de paralisia de prega vocal. E quem inerva a prega vocal? É o nervo laringeu recorrente, que é um ramo do nervo vago. Então o nervo vago sai aqui na região do sulco bulbo contínuo, atravessa o espaço carotídeo e manda um ramo aqui que recorre à esquerda pelo arco aórtico, à direita, aqui pela artéria subclávia, e eles correm aqui no sulco tráqueo-esofágico. Qual que é a principal causa de paralisia de prega vocal? Seria iatrogênica, né? Tipo, que tem causa, né? Que a gente consegue ver na imagem. Iatrogênica, geralmente em cirurgia de tiroidectomia, acaba lesando a prega vocal, o nervo laringeu recorrente, mas às vezes isso daí é só uma alteração transitória. Outras coisas que são importantes de avaliar, essa região mais inferior aqui. Às vezes você pode ter relacionado a insuficiência cardíaca com alargamento do átrio direito, e isso leva a uma compressão do nervo laringeu recorrente. Às vezes até um aneurisma de aorta, isso daí acaba sendo chamado de síndrome de Ortner, ou até mesmo um tumor de pulmão que acaba invadindo essa região. Então, o espaço perivertebral basicamente fica sendo avaliado assim na parte do músculo, mas tem algumas doenças que são muito características da cabeça e pescoço. Uma delas é a tendinite do músculo longo do pescoço, em que você vê um aumento das dimensões do músculo e focos de calcificação na região do tendão desse músculo longo do pescoço, que ele fica logo abaixo de C1.
Junto com isso, você pode ter também edema barra efusão do espaço retrofaríngeo barra denture, e isso é muito característico. O paciente tem um quadro doloroso agudo relacionado a essa doença de depósito. O espaço cervical posterior. Ele é muito pouco lembrado porque ele tem gordura, tem o nervo acessório, então ele é lembrado quando você faz um esvaziamento cervical, e basicamente porque o outro conteúdo dele são os linfonodos dos níveis 5 e parte do nível 2. E quando você faz um esvaziamento cervical, você acaba lesando o nervo acessório. Ele é profundo ao músculo esternocleidomastoide e não tem relação com forames da base do crânio. Uma lesão nesse espaço pode levar à denervação do músculo esternocleidomastoide e do trapézio. Lembrar que parte do plexo braquial passa por esse espaço cervical. Então, uma lesão muito característica é o chivanoma, que às vezes a gente acaba esquecendo. O chivanoma tem essa característica bem clássica que ele vai seguindo o trajeto do plexo braquial, que é esse trajeto oblíquo. Então você tem uma lesão no triângulo posterior de aspecto fusiforme. Agora vamos falar um pouco sobre os paragangliomas. Os paragangliomas são lesões raras que representam muito pouco de todos os tumores, mas elas são mais comuns em cabeça e pescoço, sendo que 80% dessas lesões são carotídeas ou jugulares. Então, acaba que elas são muito lembradas em cabeça e pescoço por terem um aspecto muito característico. Você olha a localização e o aspecto de imagem, você tem que pensar nesse diagnóstico. Então, nós temos o paraganglioma timpânico, que é o tumor mais comum da orelha média, e o paraganglioma jugular, que é o segundo tumor mais frequente do osso temporal, só perdendo para o chivanoma vestibular. Tumores funcionantes em cabeça e pescoço são raros, e lembrar que os paragangliomas podem ser bilaterais e múltiplos. O nível aqui da porcentagem, eu acho que é algo que vocês não precisam se preocupar, né? Mas lembrar que sempre que você vê um paraganglioma, você tem que procurar outros. E a presença de múltiplos paragangliomas fala mais a favor de paragangliomas familiares. Então, sobre os achados, zumbido pulsátil é muito comum no paraganglioma de osso temporal, perda auditiva condutiva em metade dos pacientes, paralisia periférica é muito raro, mas é um tumor benigno que às vezes pode ter um comportamento agressivo, mas ainda assim você vê que mesmo assim ele não dá muita paralisia facial. Maior incidência a partir da quarta década de vida, mais comum no sexo feminino. De todos os paragangliomas que eu mencionei, o vagal é o mais raro, né? Então você tem o carotídeo mais comum, depois o jugular, depois o timpânico e por fim o vagal sendo mais raro. Ele é um tumor de crescimento lento, eventualmente agressivo, né? E leva a uma destruição de aspecto permeativo do osso adjacente. Isso daí é diferente, por exemplo, do tumor de saco endolinfático, que é um tumor que fica junto nessa região aí do paraganglioma jugular, mas é uma erosão de aspecto espiculado. A tomografia vai mostrar um realce intenso pelo contraste e a ressonância magnética vai mostrar um aspecto em sal e pimenta. Esse aspecto em sal e pimenta é que é visto no T1. O sal seria os focos de hemorragia, né? Então hipersinal em T1, e a pimenta os flavoides. Então esse aspecto de sal e pimenta é descrito em todos os tumores hipervasculares, né? Então também o nasoangiofibroma juvenil, por exemplo, mostra esse aspecto em sal e pimenta. Aqui nós temos uma paciente do sexo feminino, né, com zumbido pulsátil e tontura, pós-contraste. A gente vê que tem uma lesão aqui na cavidade timpânica direita, compara aqui com o lado esquerdo, e quando a gente vê aqui o realce da artéria carótida de cada lado, olha como a lesão realça quase igual à carótida. Então, uma lesão bem vascularizada. Esse caso aqui era um paraganglioma timpânico. Aqui um outro caso, bem centrado no forame jugular, levando a uma erosão de aspecto permeativo nessa região, muito realce pelo contraste. Isso daqui é um paraganglioma jugular. Se ele se estende à cavidade timpânica, a gente chama ele de paraganglioma jugulo-timpânico. E aqui nós temos a artéria carótida interna e externa, né? E aqui a gente vê a carótida interna e externa, aqui a veia jugular.
E a gente vê que tem uma lesão bem grande separando essas duas artérias. Esse é o aspecto característico do paraganglioma carotídeo. Ele lembra até uma lira, aquele instrumento musical, né? A gente chama isso de sinal da lira. Isso aqui é uma angiografia, mostrando o que a gente está vendo aqui na tomografia, uma lesão com intenso realce, bem na bifurcação carotídea, separando as duas lesões. Isso aqui é um paraganglioma carotídeo, é o aspecto clássico, e o paraganglioma mais comum da cabeça e pescoço. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma lesão com flavoides, aqui é o T2, né, mas no T1 a gente veria o flavoide da mesma maneira, como esses focos de baixo sinal em T1, intenso realce pelo contraste. Isso daqui é um paraganglioma vagal, e quando a gente vê, tá aqui a artéria carótida interna e externa, eu acho que seria aqui interna e externa, e as duas estão deslocadas para o mesmo lado, ou seja, elas não estão separadas, né, não ficou centrada lá. O paraganglioma vagal, ele difere dos outros paragangliomas porque ele dista cerca de 2 centímetros da base do crânio. Então, ele é um pouquinho mais inferior que o jugular, mas ele não está na bifurcação carotídea e ele também não separa a artéria carótida interna da externa. Então, aqui mostrando o aspecto diferente do paraganglioma carotídeo e vagal. Aqui, ó, olha a bifurcação carotídea aqui. E olha a bifurcação carotídea aqui. Esse daqui é o carotídeo, bem centrado aqui na bifurcação. E esse daqui é o vagal, uma lesão bem grande, mas que não está centrada na bifurcação carotídea. Então, existem vários outros paragangliomas, mas os mais comuns são o jugular, carotídeo, timpânico, e o vagal nem entra nos mais comuns, não, já é um mais raro. Agora vamos falar um pouco sobre níveis cervicais. É uma questão que é bem manjada de prova, volta e meia ela cai, e basicamente pedem para você dar um linfonodo e perguntam que nível é esse. Então, é sempre uma boa dar uma revisada, porque esse caso é um pouco de decoreba, assim, mas dá para a gente padronizar um pouco. Então, primeiro vamos falar sobre níveis linfonodais e cadeias cervicais. A gente vai chamar de nível apenas quando tiver esses algoritmos romanos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quando tem número, a gente vai chamar de nível. Quando tem nome, é cadeia. Então, não existe cadeia 1A. Existe cadeia submentoniana. Não existe nível submandibular. Não existe cadeia submandibular. Existe nível 1B. Os níveis, né, receberam esses algoritmos porque são os níveis cervicais que são geralmente ressecados num esvaziamento cervical convencional. Tudo que não for ressecado no esvaziamento cervical convencional não recebeu o número de nível cervical. Então, os linfonodos retrofaríngeos, eles só vão ser abordados se eles estiverem acometidos. Então, ele continua apenas com o nome, ele não tem um número, cadeia retrofaríngea. Cadeias superficiais, como as parotídeas, faciais, occipitais, também não receberam um número, porque geralmente elas não saem no esvaziamento cervical, a não ser que elas estejam acometidas. Então, os níveis cervicais, eles foram divididos, a gente pode dividir em andares. Aqui a gente tem um andar superior, um andar médio e um andar inferior. Como parâmetros de referência, a gente tem o osso hioide e a cartilagem cricoide. Então, a gente vai traçar uma linha na margem inferior do osso hioide e da cartilagem cricoide. E é isso que vai separar os andares que a gente está vendo. Aqui no andar superior, estamos vendo nível 1, nível 2, e o nível 5, ele é o único nível que começa lá em cima e vai até a região supraclavicular. Então, ele é um grande nível cervical que vai do topo até o final, né? Então, ele fica lá atrás do músculo esternocleidomastoideo. Então, vamos começar aqui olhando o andar superior. A gente tem o nível 1A e 1B. A gente vai separar o nível 1 do nível 2, né, que está aqui mais para trás, pela margem posterior da glândula submandibular. O que tiver para frente é nível 1 geral, o que tiver para trás é nível 2 até a margem posterior do esternocleidomastoideo, né? Porque aí já seria nível 5.
Então aqui para trás é o nível 5. Olha como o nível 5 é pequenininho aqui atrás e ele vai crescendo à medida que ele vai chegar lá na região supraclavicular. Então, a gente vai dividir o nível 1 em duas partes, em nível 1A e nível 1B. O nível 1A, ele recebe, o nível 1A e 1B, eles são divididos aqui pelo ventre anterior do músculo digástrico. Então, o que tiver para o meio é nível 1A, o que tiver para a lateral é nível 1B, até a margem posterior da glândula submandibular. Os nomes desses níveis. O nível 1A, ele é essa região aqui. Se vocês lembrarem da aula de maxila e mandíbula, essa região aqui da mandíbula é chamada de região mentoniana. Então, para esse nível, foi dado o nome de cadeia submandibular, nível 1A ou cadeia submandibular. Para os linfonodos que estão mais para a lateral, eles estão junto das glândulas submandibulares. Então, nível 1B ou cadeia submandibular. Então, submentoniana está para o meio, submandibular está para a lateral. O nível 2, não só o nível 2, como o nível 2, nível 3 e nível 4, eles estão juntos aqui da veia jugular, estão nas adjacências da veia jugular. Para esses níveis deram o nome de cadeia jugular interna. Cadeia jugular interna, superior, média e inferior, dependendo do andar onde você está. Então, o nível 2 é cadeia jugular interna superior. E o nível 2 vai ser dividido em duas partes também. Nível 2A e nível 2B. A divisão é feita pela veia jugular interna. Mas aí tem um problema. Se você estiver tocando a veia jugular interna, você ainda é nível 2A. Você só é nível 2B se tiver um plano gorduroso te separando da veia jugular interna. Então, esse linfonodo aqui é nível 2B. Isso daqui é um linfonodo 2A, 2A ainda, apesar de estar posterior à veia jugular interna. E tudo isso aqui acontece acima da margem superior do osso hioide, acima da margem inferior do osso hioide. E só para falar, né, posterior ao esternocleidomastoide é o nível 5A, ou cadeia jugular, ou cadeia espinal acessória. Descemos para o andar médio. Aqui o hioide separava nessa região aqui do nível 1. Agora a gente tem que é a região mais central, né? Agora a gente vai ter um outro compartimento central aqui, que vai desde o hioide até a fúrcula external. Esse compartimento central a gente vai chamar de nível 6, ou cadeia visceral, porque se vocês lembrarem, essa região é o espaço cervical visceral. O nível 6 vai desde aqui até aqui, então ele só vai no andar médio e inferior. Mas a gente vai considerar aqui, até a margem posterior do osso do músculo esternocleidomastoide, e lateral, aqui a margem medial das artérias carótidas, a gente vai considerar nível 3. Então, encontra a artéria carótida, o que está para lateral até a margem posterior do músculo esternocleidomastoide é nível 3, ou cadeia jugular interna média. O que está entre esses dois, ou seja, o compartimento central, vai ser chamado de nível 6. Então, aqui são os linfonodos do nível 6, aqui estão os linfonodos do nível 3, e o nível 3 não se divide mais como 2A e 2B, né? Nível 3 é apenas nível 3, e para trás aqui nós temos os linfonodos do nível 5A. Chegamos no compartimento, no andar inferior aqui, e aqui continua a mesma coisa. Encontro as carótidas, aqui ainda é nível 6. O esternocleidomastoide já está bem no finalzinho aqui, então olha como aumentou de tamanho o nível 5. Agora a gente está no nível 5B, porque aqui pela margem inferior da cartilagem cricoide, né, que se divide em nível 5A e 5B, aqui já estamos no nível 5B. Aqui é o nível 4, já bem reduzido, e aqui os linfonodos do compartimento central, cadeia visceral ou nível 6, né?
medial, a margem medial das artérias carótidas comuns. Então esses são os níveis cervicais, e aqui já é os linfonodos mediastinais superiores, mas se você quiser chamar de nível 7, ele está localizado posteriormente ao manúbrio external. Então, quando a gente vai falar que os linfonodos cervicais estão alterados, né? Os linfonodos normais, eles são alongados, com hilo gorduroso e dimensões normais. Dimensões normais depende da referência, mas, via de regra, 1,5 centímetros nos níveis 1 e 2, 0,8 centímetro nas cadeias retrofaríngeas e 1 centímetro nos demais níveis. Isso daí é uma regra geral, mas depende da referência. Alongados, então se o eixo longitudinal for pelo menos 2 vezes maior que o eixo transverso, significa que esse linfonodo tem um aspecto habitual. Um hilo gorduroso, né? Você vê um foquinho de gordura no interior do linfonodo preservado, significa que esse linfonodo também está com um aspecto habitual. Então aqui a gente tem 2 linfonodos. Vamos ver se vocês já sabem onde é que está, né? Isso daqui é a glândula submandibular. Esse linfonodo está posterior à glândula submandibular e a veia jugular interna está aqui. Então esse daqui é um linfonodo no andar superior, né? Estamos no nível aqui da glândula submandibular, nível 2A. Esse daqui é um linfonodo de que nível? A gente está no nível da rinofaringe. Olha como ele está posterior. Esse daqui é o espaço parafaríngeo. Esse daqui é um linfonodo retrofaríngeo lateral. O que fala a favor de linfonodos alterados? Então, calcificações linfonodais. No tórax, é mais comum vocês verem calcificações linfonodais associadas a doenças inflamatórias, né, ou infecciosas, né, granulomatosas. Na cabeça e pescoço, calcificação, a gente começa a pensar muito em metástase de carcinoma de tireoide. Então, a gente sempre fica bem preocupado com carcinoma de tireoide, pode ser papilífero ou medular. Mas a gente pode ver também linfoma tratado, carcinoma epidermoide pós-tratamento, adenocarcinoma mucinoso, mas também pode aparecer nas doenças granulomatosas, como tuberculose, sarcoidose e histoplasmose. Um aspecto um pouco atípico, mas que pode acontecer, é a metaplasia gordurosa. Então o linfonodo vai sendo substituído por gordura. Aqui ó, o T1 sem saturação de gordura, mostrando um grande componente aqui com gorduroso envolvendo o córtex linfonodal. E linfonodos reacionais. Esse daqui é um linfonodo reacional. Ó, o hilo gorduroso dele aqui, o aspecto ovalado, mas ele está com dimensões aumentadas. Então, falando um pouquinho de neoplasia de rinofaringe, o carcinoma de rinofaringe ou de nasofaringe, né, ele pode ser dividido em queratinizante, não queratinizante ou escamoso basaloide. O que dá pra gente... O que você tem que pensar, né, em carcinoma de rinofaringe? Que eles têm uma associação com o Epstein-Barr vírus. Ao contrário do carcinoma de orofaringe, por exemplo, que a gente tem que pensar na associação com HPV, o de rinofaringe tem associação com Epstein-Barr vírus. E geralmente ele dá muita metástase linfonodal, principalmente retrofaríngea precoce. Então é muito comum ao diagnóstico você já ter esses linfonodos metastáticos retrofaríngeos. E é só o radiologista que consegue fazer esse diagnóstico, o cirurgião não consegue palpar, olha a distância aqui da superfície cutânea para o linfonodo aqui. Esses carcinomas, eles gostam aqui do recesso faríngeo lateral ou fosseta de Rosen-Miller. Então, olhem com bastante cuidado. Se o paciente for adulto e tiver uma efusão unilateral da mastoide e cavidade timpânica, lembra de olhar a região da rinofaringe para ver se não há uma compressão do ósseo da tuba auditiva. Agora, as neoplasias relacionadas a HPV, né? Nós temos o SEC, relacionado antigamente era mais relacionado, né, a álcool e tabaco. Atualmente a gente vê esse aumento da incidência relacionado a HPV, mais comum na orofaringe, mas pode ocorrer em qualquer lugar, até na nasofaringe pode acontecer. Mas o mais comum é o da hipofaringe, da orofaringe, desculpa. E o SEC relacionado ao álcool e tabaco é uma doença de pacientes mais idosos, porque precisa dessa exposição a esses agressores da mucosa, né, ao longo de décadas, enquanto o HPV não precisa de todo esse tempo. E um achado de imagem que fala a favor
mas não é patognomônico, tá? São as linfonodomegalias císticas. Então você tem aqui ou a parede lateral da orofaringe ou a parede lateral desse lado aqui, bem espessada, abaulada, e a gente vê essa linfonodomegalia cística. Em que nível linfonodal a gente está? Estamos no nível da mandíbula aqui, então estamos acima do osso hioide. Aqui está a veia jugular interna. A veia jugular interna, estamos no nível da mandíbula, acima do osso hioide, estamos no andar superior. Estamos posterior à glândula submandibular, né? Não dá para ver ela aqui nesse corte, mas a gente sabe que está posterior à glândula submandibular. E é um linfonodo que pode ser do nível 2A ou 2B, porque ele está anterior aqui à margem posterior do esternocleidomastoide. Se ele está tocando a veia jugular interna, então esse é um linfonodo do nível 2A, apesar dele se estender posteriormente à veia jugular interna. E lembrar que, em alguns casos, a neoplasia, o linfonodo secundário, às vezes pode ser até maior do que a própria lesão primária. E isso é muito característico na neoplasia de hipofaringe. Então aqui a gente vê o carcinoma de hipofaringe, aqui do seio periforme, dando uma grande linfonodomegalia secundária. Lembrar que linfoma dá um ADC muito baixo, né? Linfoma tem uma restrição à difusão muito intensa, uma neoplasia muito celular. E na rinofaringe, às vezes dá muita dúvida, mas características que ajudam a falar. O carcinoma de rinofaringe tem uma tendência a ser mais lateralizado, enquanto o linfoma tem uma tendência a ficar no acometimento mais central. E o linfoma tem um ADC mais baixo, né, aqui de 0,68. Então essas coisas ajudam assim a fazer esse diagnóstico. Mas é lógico que a biópsia é que vai resolver, né? Sobre lesões cervicais císticas, a gente tem que lembrar das metástases císticas. Tireoide e SEC-HPV gostam bastante de dar metástases linfonodais císticas. E lembrar que quando você vê um cisto cervical, se for um paciente adulto, em topografia linfonodal as metástases não devem ser descartadas. Então nunca chama de cisto branquial, por exemplo, se é um paciente adulto e você não tem certeza se não pode ser uma linfonodomegalia metastática. Então aqui é um carcinoma papilífero de tireoide, aqui do istmo, dando metástases císticas e algumas metástases sólidas, né? E aqui a neoplasia de orofaringe relacionada ao HPV, com metástases císticas. Então vamos falar de algumas lesões cervicais císticas. Nós temos o cisto do ducto tireoglosso, os cistos branquiais, os linfangiomas ou anomalias vasculares de baixo fluxo e a rânula. Aqui a gente vai chamar de malformação linfática agora, né? Então, o cisto do ducto tireoglosso é a lesão cística cervical congênita mais comum do pescoço. Eles podem ser divididos em supraioide, no nível do ocioide ou infraioide. E eles têm esse trajeto ao longo do ducto tireoglosso. O ducto tireoglosso é o ducto por onde passa o trajeto da glândula tireoide. Então, ele vem desde essa região aqui do forame cego, na língua, passa aqui pela frente do ocioide, dá uma volta aqui atrás do corpo do ocioide, isso é muito característico de cisto do ducto tireoglosso, e vem descendo até o nível da glândula tireoide. Na região infraioide, aí ele pode ser mediano ou paramediano até 2 centímetros para fora da linha mediana. Então, a lesão congênita cervical mais comum do pescoço. O diagnóstico comumente é feito antes dos 10 anos e pode ter um conteúdo hiperproteico, ou seja, você vai ver hiperatenuante na tomografia e com hipersinal em T1. Geralmente o diagnóstico é feito quando esse cisto se torna infectado e sintomático. Então o paciente geralmente tem uma infecção de via aérea superior, umas 2 semanas depois esse cisto aumenta, começa a densificar a gordura ao redor e a gente faz o diagnóstico. Então aqui é um cisto meio bilobulado, a gente vê aqui é um corte sagital, né, no nível do ocioide, a gente vê que o cisto tem um componente posterior aqui ao corpo do ocioide, que eu falei, né, ele vem do forame cego, passa na frente do ocioide, volta por trás e vai descendo. E um cisto infectado, realce parietal, obliteração da gordura aqui adjacente.
E a cirurgia para cisto do ducto tireoglosso geralmente envolve ressecção de parte do corpo do ocioide. Isso acontece porque muitas vezes o trato desse cisto está aderido ao corpo do ocioide e fazer essa ressecção acaba reduzindo bastante a taxa de recidiva. Mas nesse caso, o nome dessa cirurgia é cirurgia de Sistranck. E apesar de ter feito aqui a cirurgia de Sistranck, ainda assim esse paciente teve uma recidiva do cisto do ducto tireoglosso. Agora falando sobre cistos branquiais. Nós temos de 4 arcos branquiais, né, do primeiro ao quarto. Do primeiro arco é um cisto intra ou periparotídeo. Do segundo arco é o tipo mais comum. Ele pode estar localizado ao longo de todo o trato do segundo arco branquial, mas o mais comum é posterior à glândula submandibular. No terceiro arco, o mais comum é no espaço cervical posterior. E do quarto arco, geralmente apresenta como um seio, um seio branquial, né, que termina em fundo cego, que vai desde o ápice do seio periforme até o polo superior da glândula tireoide. Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito quando esse cisto está infectado, mesma coisa do cisto do ducto tireoglosso. O paciente tem um quadro de IVAS e acontece uma infecção desse cisto, às vezes depois da resolução desse quadro de IVAS. E você pode ter como apresentação, por exemplo, um abscesso parotídeo simulando, né, um abscesso parotídeo ou simulando um abscesso do lobo esquerdo da glândula tireoide. Então, quando você encontra esses achados de imagem, você tem que pensar na hipótese de cisto do arco branquial. Esse aspecto aqui de abscesso do lobo esquerdo da glândula tireoide é muito típico de cisto do quarto arco branquial. E também, muitas vezes, crianças são diagnosticadas com abscesso parotídeo e, na verdade, é só um cisto branquial infectado. Aqui é o cisto de segundo arco branquial. A gente está vendo o deslocamento anterior da glândula submandibular. Ele é lateral ao espaço carotídeo e anterior aqui à margem anterior do músculo esternocleidomastoideo. Essa é a localização típica do cisto de segundo arco branquial. Os cistos de segundo arco branquial têm uma subdivisão em 4 tipos, que é essa classificação de Bailey. Mas, assim, o mais comum de todos disparado é o tipo 2. Agora, malformação linfática, né, também chamada antigamente de groma cístico, linfangioma, é uma malformação vascular de baixo fluxo. Geralmente ela não tem realce, exceto por algumas septações. Pode se apresentar com múltiplos compartimentos, geralmente podendo ter nível líquido hemático, né, na ressonância magnética, e pode se apresentar como um cisto único ou multiloculado. Se vocês já viram a aula de órbita, vocês viram que eu mostrei alguns casos bem característicos de malformação linfática, mas aqui seria o aspecto no espaço cervical posterior, com esse sinal semelhante a líquido e sem realce pelo contraste, aqui pegando a região adjacente ao espaço perivertebral, e onde aqui outro caso também sem nenhum realce. E o diagnóstico diferencial é com teratoma. Mas o que vocês devem lembrar, geralmente malformação linfática ela acaba se conformando ao espaço que ela tem. Já o teratoma ela é uma lesão, geralmente um componente sólido, tem atenuação de gordura, tem calcificação, e ela acaba se apresentando como uma lesão mais expansiva unilateral, ao contrário da malformação linfática que tende a se difundir. A rânula, ela é um cisto de retenção da glândula sublingual, é uma lesão adquirida. Eventualmente, ela pode ser de glândula salivar menor. E ela tende a se manifestar como uma lesão cística alongada, preenchendo o espaço sublingual. Quando essa rânula ela protrui para o espaço submandibular, a gente vai chamar ela de rânula mergulhante. Então, essa daqui é uma imagem clássica de uma rânula. Então, aqui a gente tem a glândula sublingual e uma lesão de aspecto cístico preenchendo aqui o espaço sublingual.
Um diagnóstico diferencial são com cistos dermoide ou epidermoide. Eles são mais comumente na linha mediana, mas eventualmente eles podem ser paramedianos. Nesse caso, o diagnóstico diferencial ficava bem fácil, porque a gente tem aqueles glóbulos de gordura no interior do cisto, que é descrito como um aspecto de saco de bolas de Gude, que são os glóbulos de gordura meio que flutuando no interior do cisto dermoide, e isso assim é bem característico desse diagnóstico. No cisto epidermoide você pode ter restrição à difusão, por exemplo. Agora vamos falar de algumas lesões cervicais inflamatórias. Nesse caso, nós temos a carotidínia, ou síndrome típica. A típica seria de inflamação transitória perivascular da artéria carótida. É um processo inflamatório, idiopático, doloroso e autolimitado. Você vê isso como um tecido inflamatório pericarotídeo e geralmente sem estenose. Então, só para lembrar desse diagnóstico, geralmente o paciente ele vai apontar com o dedo exatamente onde está doendo. Então, eu queria lembrar de algumas outras alterações inflamatórias. Então, aqui a gente tem a tonsilite, é um realce com padrão estriado por causa das criptas, né? Então, aqui a gente vê esse aspecto tigroide, é bem característico de tonsilite. E linfonodos e linfonodomegalias reacionais. Então, aqui a gente está vendo algumas linfonodomegalias reacionais. E isso é diferente do abscesso, né? Então aqui a gente tem um padrão tigroide, o abscesso é uma coleção hipoatenuante com realce periférico, intratonsilar, mas que pode ter extensão aos espaços adjacentes, pode ter extensão ao espaço parafaríngeo, por exemplo. Aqui nesse caso ele está se estendendo ao espaço parafaríngeo, querendo chegar aqui no espaço submandibular. Já está deslocando aqui, olha, o espaço carotídeo também, né? Então está querendo ir aqui para o espaço retrofaríngeo, e isso às vezes pode levar até uma redução da coluna aérea. Não confundir isso com linfadenite retrofaríngea. Isso daí também já foi questão de prova, e era só avaliar que aqui a gente está vendo o espaço mucoso faríngeo, aqui a parede posterior do espaço mucoso faríngeo está deslocada anteriormente. A lesão está localizada posterior, aqui no espaço retrofaríngeo. Nessa região você tem linfonodos retrofaríngeos que podem abscedar. Então isso daqui é uma linfadenite retrofaríngea, um linfonodo abscedado no espaço retrofaríngeo lateral. E você vê que não tem o abscesso nascendo aqui da região tonsilar. Então ele está vindo de trás mesmo. Então não confundir isso, tá? Esse daqui é um outro caso, ou a parede da faringe deslocada anteriormente. Isso daqui é uma lesão retrofaringe e às vezes pode até fazer um vasoespasmo da artéria carótida interna, porque a artéria carótida interna está colada no espaço retrofaríngeo. Aqui só para mostrar o quadro de Tippich que eu tinha comentado. Então aqui você está vendo no ultrassom o bulbo carotídeo direito, e aqui o bulbo carotídeo esquerdo, você vê que tem todo um tecido ao redor dele. Então aqui na imagem pós-contraste, isso daqui é um caso desse paciente aqui, a gente vê do lado direito aqui, e do lado esquerdo a gente vê um aumento de realce nessa região. Aqui mesma coisa, olha, no T2, e aqui a gente vê um edema ao redor do espaço carotídeo. Isso com o paciente apontando com o dedo no local do bulbo carotídeo, falando que está com dor nessa região, é praticamente muito característico assim de carotidine ou típica. Esse daqui é um outro caso um pouco mais exuberante. Ou a diferença aqui, a artéria carótida, ou aqui desse lado o acúmulo líquido e edema nessa região. Então esse daqui também era um quadro de carotidínia ou típica. E por fim, a última lesão inflamatória, né, que eu vou falar seria da tireoidite. Isso daqui eu coloquei só para mostrar que geralmente a gente vê tireoide mais no ultrassom, né? Mas nesse caso a tireoide ela estava com uma atenuação bem heterogênea aqui, mais do lobo esquerdo. Quando você vê tireoidite ou abscesso tireoidiano do lobo esquerdo, lembra da possibilidade de ter cisto de quarta fenda branquial infectado, né? Você ter tireoidite focal à esquerda é muito característico de cisto de quarta fenda branquial. Então, era a última lesão inflamatória que eu ia mostrar. Agora vamos falar um pouco dos tumores parotídeos.
Então, o adenoma pleomórfico, ou tumor misto benigno, é a lesão benigna mais comum das glândulas salivares e ele tem uma recorrência pós-cirúrgica, porque ele tem uma pseudocápsula e, eventualmente, esse adenoma pleomórfico ele pode fazer algumas projeções para além dessa cápsula. E tem essa regra dos 80, né? Eles representam 80% dos tumores salivares, 80% são na parótida, e mostrando como eles são comuns, né? Se alguém falar para você, tem uma lesão na parótida, chuta adenoma pleomórfico, que provavelmente você vai acertar. 5 a 10% evoluem para a malignidade, o risco aumenta com o tempo, né? Fala que esse risco vai aumentando a cada década, vai ficando mais provável, por isso que acaba sendo ressecado. Sobre os tumores malignos parotídeos, nós temos o carcinoma mucoepidermoide e o adenoide cístico, e nas demais glândulas o adenoide cístico é mais comum. Lembrar que vai ficando cada vez mais comum a lesão maligna quanto menor for a glândula. Então, a maior glândula que a gente tem é a glândula parótida. Tumores malignos lá são muito incomuns. Glândulas salivares menores, que são as menores glândulas que a gente tem, chega a ficar quase 50% a 50%. Assim. Então, se eu ver uma lesão de glândula salivar menor, eu já vou estar pensando muito que pode ser um tumor maligno. E diagnósticos diferenciais das lesões malignas podem ser metástases, né? Inclusive SEC de couro cabeludo pode dar metástase para linfonodo parotídeo e o próprio linfoma. Vamos falar de algumas lesões císticas parotídeas, né? Então, parotidite pode levar a lesões císticas. A gente tem as lesões linfoepiteliais relacionadas ao HPV, que agora estão extremamente raras, a síndrome de Sjögren e o tumor de Warthin, que é considerado uma neoplasia benigna. Então, parotidite. O paciente tem histórias de infecções de aspecto crônico acabam levando a estenoses focais ductais. Você vai ter áreas de estenoses e dilatações ductais. Geralmente, quando é um quadro agudo, você pode ter indícios inflamatórios, né, densificação dos planos adiposos regionais. As lesões linfoepiteliais relacionadas ao HPV, o que vai ajudar no diagnóstico? História. Precisa da história, senão vai ficar como inespecífico, né? Cistos inespecíficos. Elas podem ser bilaterais, podem ter realce periférico e às vezes podem até apresentar um componente sólido associado. A síndrome de Sjögren, ou síndrome Zika, é aquele olhos secos, boca seca, ela pode se apresentar com inúmeros achados, desde uma glândula normal até uma glândula com dimensões muito aumentadas, até com uma glândula atrofiada, mas o quadro clínico é bem característico. E alguns achados bem característicos por imagem são essas múltiplas formações císticas ao redor, em permeio à glândula parótida, com esses focos de calcificação associado, isso daí é chamado em glândula em favo de mel. Na ressonância magnética você vê bem um aspecto em favo de mel também. E essas calcificações pontiformes são muito características dessa lipossubstituição geográfica na fase mais crônica. Lembrar que paciente com síndrome de Sjögren tem um risco de linfoma muito aumentado, então pode ter linfoma associado. Agora, o tumor de Warthin. O quadro clínico ajuda bastante. Homem fumante com mais de 60 anos. Então, esse é o paciente que tem um tumor de Warthin. Se a lesão for na cauda da glândula parótida, praticamente a pessoa está te entregando que ela está falando de um tumor de Warthin. Lembrar que o tumor de Warthin ele não se apresenta completamente cístico, ele geralmente apresenta como sólido cístico. Pode ser bilateral e a apresentação mais comum é na cauda da glândula parótida. Existe essas curvas de permeabilidade. Eu acho que é um pouco mais difícil perguntarem na prova, porque não são todos os lugares que fazem, né? E como é uma prova de suficiência, eu acharia um pouco estranho se perguntassem, mas, enfim, vai saber, né? Então é melhor vocês saberem que isso existe. Nós temos aqui 3 padrões de curva, uma em platô ascendente, que é característico de lesão benigna, como o adenoma pleomórfico. Você tem um wash-in e um wash-out maior que 30% ou 40%, depende da referência, e isso é característico de tumor de Warthin. E a lesão maligna é o oposto da benigna. Se a benigna é um platô ascendente, que o representante mais comum é o adenoma pleomórfico, da maligna,